Nesse dia, eu queria fazer uma meditação com vocês a respeito de um texto, Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. O texto diz assim, irmãos: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Aquilo que nós vamos refletir hoje, irmãos, tudo aquilo que eu gostaria de falar está contido nesse único versículo. Então, no versículo que Henrique leu, a primeira coisa que me chama a atenção diz assim: porque a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus. Então, irmãos, nós não estamos falando de um livro qualquer, nós não estamos falando de um texto qualquer. Aquilo que nós vamos falar diz respeito à palavra de Deus. Eu separei alguns textos. Da última vez que eu falei com vocês, assim, no encontro desses, o meu tema foi justamente a palavra de Deus, a importância, o valor da palavra de Deus. Eu separei aqui 3 textos que nos falam sobre esse assunto. Salmo 119, 89. A palavra é eterna, ela está firmada no céu. A tua palavra é eterna e ela está firmada nos céus. Veja, irmãos, nós não estamos falando de um livro comum. Nós não estamos falando de um texto bonito, intelectualmente bem escrito. Nós estamos falando de um livro que está escrito no céu. Os anjos e todos os seres viventes sabem que esse livro, ele não é um livro comum. Esse livro está escrito aquilo que Deus pensa, aquilo que está na mente de Deus, aquilo que está no coração de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É essa palavra que deve guiar as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso caminho. O nosso caminho que está em trevas é iluminado a partir da palavra de Deus, que nos esclarece e nos mostra para onde seguir. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura, toda ela, é divinamente inspirada. Como nós já dissemos antes, nós estamos falando de um livro comum, mas de um livro que, embora sendo escrito por um intervalo de milhares de anos, por autores diferentes, tem uma característica em comum: é inspirada por Deus através do seu Espírito. Mesmo tendo tantos autores diferentes, mesmo gente separada pelo tempo e pelo espaço, mesmo com milhares de anos de diferenças, com culturas diferentes, irmãos, esse livro mantém uma coerência, esse livro mantém uma unidade entre eles. Ele é incrivelmente coerente e ele mantém uma unidade inexplicável. A única explicação que pode haver é essa que Paulo nos diz. Esse livro é divinamente inspirado. Ele foi nos dado por Deus para iluminar e guiar o nosso caminho. Então, na sequência do versículo que nós lemos, ele diz assim: porque a palavra de Deus, é viva. João 6, 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra de Deus, que nós vimos, é inspirada por Deus, está escrita nos céus. Essa palavra de Deus é viva. Essa palavra nos dá vida. Essa palavra nos faz nascer de novo. Essa palavra transforma.
essa palavra é vida. E mais, ela é eficaz. Isaías 55, verso 11. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumprirá a sua missão. Essa palavra de Deus que está escrita nos céus e que é vida, não é uma simples letra morta, não é uma simples palavra que é fruto do intelecto humano, não é uma simples ideia, ela é vida, ela também é eficaz. O Senhor diz assim que ela não voltará vazia, ela cumprirá a sua missão. Ou ela serve para salvação, ou ela serve para condenação. Mas ela é eficaz. Ela vai cumprir o seu objetivo de uma maneira ou de outra. Quando ela entra no coração do homem, ela leva vida, ela leva salvação, ela traz paz, ela quebra cadeias. Quando aquele homem não recebe essa palavra, ela também não volta vazia, ela cumpre o seu objetivo, ela é eficaz, ela traz condenação, ela traz juízo, ela traz sentença para a vida daquela pessoa. Então, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é penetrante. Então, aqui tem uma característica dessa palavra. Essa palavra, que a primeira característica é viva, a segunda característica é eficaz, essa palavra, ela é penetrante. Ela é uma palavra que vai fundo, ela não é superficial. E quando ela entra no coração do homem, ela vai fundo, ela vai até as partes mais íntimas do coração do homem. Existe um texto que o Senhor diz bem assim, o texto diz assim, se subo aos céus, ele lá está. Se coloco a minha cama num abismo, ele lá está. Ou seja, mesmo que eu desça fundo, mesmo que eu me esconda, mesmo que seja um lugar inacessível, Deus chega lá. E a sua palavra é assim, ela penetra fundo no nosso coração, a ponto de entrar em lugares que nós nem sabíamos que existiam, em sentimentos e intenções que nós nem sabíamos que tinham. Então, essa palavra é penetrante, ela vai fundo em nosso coração. Ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. Em seguida diz assim, ela é penetrante mais do que espada alguma. Eu separei um texto aqui, Lucas 21, verso 33. Ela é mais penetrante do que espada alguma. Lucas 21, 33. William, o texto que você gostaria de dizer aos irmãos está em Salmo 139, 8, né? Acho que sei, né? Sim, diz assim, ó, se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Você pediu que... Eu pedi para ler Lucas 21, verso Lucas 21, 33. 33. Passará o céu certo, e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, veja só, essa expressão que ela é penetrante, ou seja, ela vai fundo, ela entra dentro da gente, ela é mais do que espada alguma, ou seja, a palavra de Deus é como uma espada que é penetrante, que vai fundo na nossa vida, no nosso coração, e é mais do que espada alguma. E essa espada alguma é uma expressão, para mim, que compara outras espadas com a espada palavra de Deus. Ou seja, as outras não são penetrantes como é penetrante a palavra de Deus. As outras coisas, as outras palavras, os outros livros, os outros textos, ou seja, outras ideias, outras espadas, outras percepções de fé, não são como a palavra de Deus. Elas não são como uma espada que vai fundo, que penetra profundamente. Quando nós tivemos uma experiência com Deus, irmãos, e creio que se nós pudéssemos abrir aqui para falar, todos poderíamos testemunhar o quanto Deus foi fundo em nossa vida através da sua palavra. O quanto a nossa vida foi transformada de dentro para fora
E como Deus entrou no nosso coração, indo nos lugares mais íntimos, nos sentimentos mais escondidos, nas intenções mais íntimas do nosso coração. A palavra de Deus tem essa capacidade de entrar profundamente dentro de nós. Ela tem essa capacidade como espada alguma, como outra espada não tem. Sabe por quê? O texto que nós lemos assim, passará os céus e a terra, mas essa palavra não passará, ela vai ser cumprida. Porque espada outra, espada alguma, tem esse poder. Porque ela não é a palavra de Deus. Porque nenhum outro livro se pode dizer o que o Senhor diz a respeito desse. Passará os céus e a terra, mas não passará nenhuma letrinha dessa palavra que não seja cumprida. Então, espada alguma tem esse poder. Nenhuma outra se compara ao poder dessa espada que é a palavra de Deus. Nenhuma entra tão fundo em nossa vida, em nosso coração, do que a palavra de Deus. Agora vem uma expressão muito interessante e que me chama muito a atenção, irmãos. E eu queria que vocês atentassem bastante para isso. Na sequência do verso diz assim: divide alma e espírito. Então, a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é como uma espada penetrante que vai fundo em nosso coração, como nenhuma outra é capaz de fazer. Essa espada, que é a palavra de Deus, ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medula. Então, assim como uma espada física, ela é capaz de separar juntas e medulas, uma espada, assim como uma faca afiada, irmãos, de um açougueiro, ela vai lá e separa as partes, separa juntas e medulas. Assim como no mundo físico, uma espada afiada é capaz de fazer essa separação e separar e distinguir as partes, isso é junta, isso é medula, a palavra de Deus, que é penetrante e cortante e que vai fundo, ela é capaz de separar alma e espírito. E aqui é uma coisa muito importante que nós precisamos meditar. O que é alma e o que é espírito? Irmãos, eu não vou entrar em uma explicação rebuscada e teológica que não é o que interessa agora. Mas eu queria dizer para vocês assim, que na teologia existe duas principais vertentes, a chamada dicotomia e a tricotomia. Aqueles que entendem que existe só uma parte física, o corpo, e uma parte imaterial, certo? Corpo e alma ou espírito. E a outra que diz assim, que existe corpo, alma e espírito, que existe três partes. Isso se chama tricotomia. O meu interesse agora não é explicar isso, mas dizer para vocês que existe alma e existe espírito. Eu só vou explicar para vocês uma coisa importante. É muito importante entendermos que nós não somos um corpo possuído de um espírito. Nós somos um todo. Nós somos um ser que tem corpo, alma e espírito, e esse corpo, alma e espírito tem unidade. Essas três características têm uma unidade entre si. E uma coisa afeta a outra. Você mexe com o seu corpo, afeta a sua alma. O espírito afeta a sua alma, que afeta o corpo. Uma coisa interfere na outra. Então, em alguns momentos é difícil você, inclusive, entender qual é o limite entre um e outro. Mas é importante entender que nós somos um todo, certo? Nós não somos um corpo possuído do espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E o que a gente poderia chamar de alma? Só para a gente usar nesse texto. Alma é a sua personalidade, a sua individualidade. Alma é o que faz o William ser William e o William leal ser o William leal, certo? É a sua individualidade. O que é espírito? É a sua parte que se relaciona com Deus, tá? Que se relaciona com o mundo espiritual. A sua parte que se relaciona com Deus. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, com respeito à palavra de Deus, é que essa palavra, que a gente viu que é viva, que a gente viu que é eficaz, que a gente viu que é penetrante, como espada alguma não é, ela é capaz de separar alma e espírito. Colocar cada um no seu lugar. Distinguir. Dizer, isso é alma e isso é espírito. Irmãos, aqui
há um papel maravilhoso da palavra de Deus, porque ela é capaz de mostrar para você, quando você tem contato com ela, o que é da tua alma e o que é do espírito. O que é do mundo espiritual, o que é de Deus, e o que é próprio seu, da sua alma, da sua característica. Às vezes, irmãos, nós não nos conhecemos. Nós achamos que determinadas atitudes que são próprias nossas, que elas são, por exemplo, virtudes de Deus. E a gente confunde, e a gente não consegue perceber o que é humano, o que é do homem. Veja, que coisa linda a palavra de Deus é capaz de fazer conosco. Ao ter contato com ela, ela vai fundo no seu coração e ela é capaz de lhe mostrar o que é da sua alma e o que é do espírito. Ela é capaz de fazer você distinguir, e é muito importante você distinguir e separar para que você não confunda. Isso é uma coisa que só a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, é capaz de fazer em nossa mente. Quantos de nós, irmãos, carregaram sentimentos e atitudes confusas que nem você mesmo entendia? Ao ter contato com a palavra de Deus é capaz de separar e te mostrar: olha, isso daqui é da tua alma. Isso aqui é da tua humanidade. Isso aqui é você. Isso aqui é o homem natural. Isso aqui é sua característica. Eu não sei se vocês já viram a psicologia, ela, depois de estudar por tanto tempo o comportamento humano, hoje o que prevalece é uma definição assim das características humanas, das personalidades, que foi feita por um cara há milhares de anos atrás. Um cara que também é chamado de pai da medicina, que é Hipócrates. Ele diz que as pessoas tinham 4 temperamentos. Ele fala do temperamento colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E ele caracterizou o homem. Ele mostrou que cada um tinha características específicas. E ele falava uma coisa interessante, porque ele dizia que essas características, elas não eram só um pensamento, elas tinham a ver com a própria biologia da pessoa. Era uma coisa física e uma coisa mental juntas, certo? E ele foi o primeiro cara que passa a mostrar essas características de cada um, que não sejam uma explicação dos deuses ou envolvendo explicações sobrenaturais. Passados séculos, milhares de anos, hoje a explicação que predomina ainda é a desse cara, certo? Desses temperamentos. E o que acontece, irmãos? Muitos de nós, eu não estou colocando isso como verdade, eu estou colocando isso apenas como um exemplo, uma informação e um exemplo de que as pessoas têm características peculiares. Cada um tem suas características peculiares. E as pessoas, por não se conhecerem, por não saberem quem são por dentro, elas acabam repetindo erros. Elas acabam se escravizando de si mesmas. E a palavra de Deus nos dá a capacidade de enxergar aquilo que é a nossa alma, aquilo que nós somos de verdade, e distinguir e separar: ó, isso é a sua alma, a sua humanidade, isso aqui não é espiritual, isso aqui não é de Deus, isso aqui é a sua característica, você é assim. Então, irmãos, nesse processo de se conhecer e ter a capacidade de enxergar aquilo que você realmente é, a palavra de Deus é o seu principal recurso. Ela é viva, é eficaz, ela vai fundo, ela vai cortar profundo no seu coração e vai te mostrar o que é você, o que é a sua humanidade, o que é a sua alma, e distinguir isso do espírito. Então, quando diz assim, divide alma e espírito, para mim, há 2 lições muito importantes. Ela nos ensina, a palavra de Deus, a distinguir claramente o que é da alma, o que é do espírito, e separar. Amém? Há muitas pessoas, e eu ouvi essa expressão recentemente, de alguém que não está bem com Deus, dizer bem assim: eu não estou sentindo Deus. Eu não estou sentindo Deus. Irmãos, alguém que diz isso
é alguém que não conhece a palavra de Deus, que não conhece o que é a sua própria alma. Quando nós estamos falando de sentir, nós estamos falando da sua humanidade, nós estamos falando do seu sentimento. Você não precisa sentir para que você faça a vontade de Deus. Você não precisa estar sentindo nada para que você deva obediência a Deus e ande no seu caminho. Então, quando alguém diz isso, eu não estou sentindo Deus, a sensação que eu tenho é que essa pessoa não experimentou isso. A palavra de Deus, ela nos faz separar alma e espírito. Irmãos, tem gente que tem a alma melancólica e os sentimentos são inconstantes. Isso é uma tendência daquela pessoa. É a natureza dela. E ela não pode definir o caminho dela a partir da sua melancolia. Ela precisa separar alma e espírito. Ela precisa dizer bem assim, talvez eu vá sentir isso o resto da minha vida. Por quê? Porque eu sou melancólico. Eu me deprimo com facilidade. Eu me angustio com facilidade. Essa é a minha natureza. Mas isso aqui é a minha alma. Isso não é espírito. Isso não é a minha parte que relaciona com Deus. Isso aqui é a minha alma. Alguns são tendentes à ira. Alguns são tendentes ao orgulho. Você precisa saber, nessa hora, que você não é escravo da sua alma. E o primeiro passo nesse caminho é você saber distinguir. É você seguir. Eu sou assim. Essa é minha natureza. Essa é minha alma. E a palavra de Deus me ajudou a enxergar isso. Mas a minha parte que relaciona com Deus não depende dessa característica da minha alma. E aí o cara diz bem assim, não, mas eu não vou mais seguir a Deus porque eu estou me sentindo assim. Se você depender de não seguir a Deus ou seguir porque você tem essa característica, você não vai seguir nunca. Porque talvez você tenha essa luta para o resto da sua vida, irmãos. Em outro momento, eu posso até mostrar para vocês, falar um pouco sobre essa questão dessas características e de como esse temperamento pode ser controlado pelo Espírito Santo. Existe um livro muito interessante de Tim LaHaye chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Mas veja, existem pessoas, eu vou dar um exemplo de um temperamento aqui, certo? Existem pessoas que elas são, olha um temperamento, elas são enérgicas, são resolutas, independentes, ou seja, não são dependentes de outras pessoas, são otimistas, práticos, eficientes, decidido, líder, audacioso. Mas também ele é iracundo, tendente à ira, sarcástico, impaciente, intolerante, autossuficiente, insensível. Não é você não, viu? O que eu estou dando, irmãos, um exemplo de uma característica de alguém. Esse é o colérico, certo? É que você pode ser assim, mas você pode ter o teu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Você pode ser assim e entender que sua alma tem essas características, mas que você comece a sua vitória através da palavra de Deus que te mostrou as suas características, as suas intenções. Você, diante da palavra de Deus, seu coração foi revelado e te mostrou esse orgulho, essas atitudes. Você pode começar separando, dizendo assim, olha, eu sou assim, eu tenho essa característica, mas eu não vou viver em função de nenhuma tendência dessa. Isso é a minha humanidade, isso é a minha alma. A palavra de Deus separa. Eu vou viver em função do Espírito e da parte que me relaciona com Deus. Mesmo sabendo disso, isso não vai definir a minha vida. Por que é importante saber, irmãos, que isso é alma e isso é espírito? Porque tem gente que acha que vai se livrar disso daqui, vai ter uma vacina e nunca mais vai sentir nada disso. Você vai sentir para o resto da vida. Você vai lutar para o resto da sua vida com essas tendências que você tem. Você precisa apenas saber que a sua humanidade é essa, mas que a sua escolha, a sua definição não é seguir a sua alma, mas é se relacionar com Deus e andar no Espírito Santo. Amém? O final do versículo, a palavra de Deus, além de viva, eficaz, penetrante, mais do que espada alguma, além de dividir alma e espírito, essa palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração.
Salmo 119, versos 129 e 130. Maravilhosos são os teus estatutos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. A exposição da tua palavra dá luz. Eu não estou enxergando e Deus revela, Deus me mostra. E essa palavra, irmãos, ela vai fundo no nosso coração e nos ajuda a discernir. Um dos conceitos de discernir significa perceber claramente. Um dos conceitos de discernir significa perceber claramente. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar profundamente, de fazer você separar as coisas, saber dizer, ó, isso é isso e isso é isso. E mais, ela faz você perceber claramente cada intenção e cada pensamento do coração. Ninguém, irmãos, nenhuma psicologia, nenhum livro, nenhum método tem esse poder além de Deus através da sua palavra. Essa palavra, ela é viva, eficaz, penetra profundamente nosso coração mais do que qualquer outra espada, nos faz separar alma e espírito, distinguir claramente e nos faz perceber claramente pensamentos e intenções do coração. Irmãos, por que isso é importante? Perceber pensamentos e intenções do coração. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque o evangelho pregado por Jesus, ele é muito distinto do conceito de lei e da obrigação de cumprir um mandamento. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 28, Henrique podia ler, diz assim, pode ler, Henrique. Eu, porém, vos 28. digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. O evangelho, irmãos, ele não se contenta com o cumprimento exterior de um mandamento. O evangelho, assim como a palavra de Deus, vai fundo no nosso coração. E ele quer um tipo de santificação que diz respeito a pensamentos e intenções. Os antigos, então, diziam, não adulterarás. Aí eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção impura, em seu coração já adulterou. Jesus, ele nos remete a uma dimensão maior, mais profunda, que é o evangelho. E nessa dimensão, a santificação diz respeito a intenções, a pensamentos. Deus agora não se contenta no simples cumprimento exterior de uma lei, mas Ele quer santificar nossos pensamentos e as nossas intenções. É uma santidade profunda, é uma santidade que vai mais interior dos nossos pensamentos e das nossas intenções para nos fazer pensar e ser como Deus é. Então, é fundamental esse papel da palavra de Deus. Esse papel da palavra que penetra profundamente, que distingue, nos faz entender o que é cada coisa, isso é da alma, isso é do espírito, e que nos faz conhecer claramente, nos faz perceber claramente cada pensamento que nós temos, cada intenção que nós temos. Às vezes, irmãos, tem pessoas, por exemplo, que fazem coisas boas com a intenção ruim. Quantas vezes no pastoreio eu ouço pessoas falarem, abrirem seus corações porque através da palavra de Deus, que penetrou profundamente no coração deles, eles enxergaram intenções e confessam e dizem, olha, eu fiz isso com a intenção de ser reconhecido, eu fiz isso por causa do meu orgulho. Nós fazemos coisas, irmãos, e deixamos de fazer por causa das nossas intenções. E é muito importante santificar as nossas intenções. E para santificar as nossas intenções e os nossos pensamentos, nós precisamos conhecê-los. E a palavra de Deus vai fazer esse papel, penetrar profundamente, distinguir alma e espírito, revelar intenções e segredos do nosso coração. No livro de Romanos, capítulo 2, verso 16, não precisa ler esse texto, Henrique, eu vou citar. Ele diz assim, quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar as intenções e segredos do coração do homem. Quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar as intenções e segredos do coração do homem. Ou seja, antes
de avaliar a obra que você fez, as coisas que você fez. Deus vai julgar com que intenção você fez. Assim é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho que diz bem assim, qualquer olhar com intenção impura já pecou. É o Evangelho em que ele quer saber com que intenção eu fiz. Qual foi a minha motivação? Tem gente que vai construir uma obra que vai se queimar como palha. Por quê? Porque Deus começa julgando a intenção e percebe que há pessoas que fizeram coisas com a motivação errada. Gente que fez a coisa certa com a motivação errada. Por exemplo, o cara pode fazer o bem. Ele pode fazer o bem às pessoas. Ele pode dar dinheiro, ele pode abençoar. Isso pode ser feito com o coração correto? Pode. E é isso que Deus quer. Mas isso pode ser feito porque a pessoa quer reconhecimento. Essa pessoa quer reivindicar glória para si. Ele quer ser chamado de bom, que as pessoas olhem para ele e digam que ele é bom. Então, eu não entendia, por exemplo, como alguém podia dar o seu corpo para ser queimado vivo e não ser por amor. Como? Eu quero ser um herói. Eu quero que as pessoas me reconheçam. Eu quero que meu nome fique como um herói na história. Eu quero esse reconhecimento para mim. Ou seja, no final a motivação é uma motivação egoísta. E é muito importante, irmãos, esse exercício de conhecer o próprio coração. Porque no final, o que nós queremos quando estivermos diante do Senhor, e Ele vai nos julgar as intenções e segredos do nosso coração, nós queremos agradá-lo. Para isso precisamos conhecer o nosso coração, separar o que é da nossa alma, o que é do Espírito, ir mais fundo, conhecer as intenções e os pensamentos que estão no nosso coração. Esse é um exercício importantíssimo, irmãos, que muita gente não faz. Às vezes eu vejo pessoas que eu vejo claramente que fizeram uma determinada coisa e a chance é grande de ter uma intenção que não é boa. E logo de cara a pessoa responde, não, meu coração está tranquilo, não, eu estou bem. Será que essa pessoa se preocupa de como Deus o vê? E que se você colocar a sua cama num abismo, bem fundo, escondido, ele lá está. Será que essa pessoa percebe que um dia Deus, por meio de Jesus Cristo, vai julgar as intenções e segredos do seu coração? Será que essa pessoa percebe que não dá para esconder nada de Deus? E que não é ao homem que nos interessa agradar? Não é a pastor, não é a ninguém, é a Deus que sonda os corações, que esquadrinha os corações. Olha, Paulo, ele fala uma coisa interessante, irmãos. 1 Coríntios 4:4. Essa você pode ler aí, Henrique. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Irmãos, veja a atitude de um homem que queria agradar a Deus. Ele diz assim, que ele arguiu a consciência dele. Peraí, eu vou pensar, eu vou ver se eu acho alguma coisa. Aí ele começou a conversar com ele mesmo. E disse assim, será que eu fiz isso com intenção ruim, por isso, por aquilo? Aí ele disse assim, ó, eu não achei nada, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é Deus. Ou seja, depois de arguir a consciência, não ter achado nada, ele teve a preocupação de arguir a sua consciência. Veja, isso deveria ser uma preocupação de todo cristão, sabendo que o Evangelho envolve uma santidade em nível de pensamentos e intenções, que Deus julgará cada pensamento e intenção nossa. Nós deveríamos ter a preocupação permanente de olhar para o nosso interior, de separar alma e espírito, de usar a palavra de Deus para revelar as nossas intenções, nosso coração, entende? E Paulo fazia isso e diz assim, ó, não achei nada, mas mesmo assim eu ainda não estou satisfeito, eu ainda não dou a palavra final, mesmo assim eu não me dou por contente, por satisfeito, porque quem me julga é Deus. Ou seja, Deus pode estar vendo um pensamento, uma intenção escondida que eu não vi. Não sejam superficiais, irmãos. A superficialidade te afasta do Evangelho, porque o Evangelho é uma santidade que envolve intenções, é uma santidade profunda. Não seja superficial, porque a palavra de Deus penetra profundamente. Não seja superficial. A palavra de Deus quer te levar a separar a alma e espírito, te fazer enxergar intenções e pensamentos do teu coração. E isso é uma bênção. Perceber isso, ainda que isso envolva em arrependimento e confissão, isso te leva a uma dimensão de santidade muito maior, mais próximo de Deus. Todo cristão
deveria fazer como Paulo, avaliar as intenções do seu coração, e ainda que não ache nada, não se dá por satisfeito, porque é Deus quem nos julga. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, incorrigível. Quem o conhecerá? Veja, irmãos, olha como o nosso coração não é nosso aliado, tá? Se você vai no psicólogo, se você vai buscar um conselho aí no mundo, ele vai dizer assim, siga o seu coração. Siga o seu coração. O que nós aprendemos na palavra de Deus é o contrário. Eu não posso seguir o meu coração. Sabe por quê? Porque ele é enganoso. Ele não é confiável. E mais, diz assim, ele é incorrigível. Ou seja, ele vai ser sempre assim. Ele não é confiável e ele é incorrigível. Por isso, eu não posso confiar no meu coração. Como alguém pode dizer bem assim, eu não vou mais servir a Deus porque no meu coração eu não estou sentindo Deus. Quem foi que disse que você deve seguir a Deus em função do que você está sentindo? O seu coração é enganoso, é incorrigível, ele não é confiável. E ele pode produzir sentimentos fortes que tomem o seu coração e a sua vida, a sua mente, e serem sentimentos que tornam você inimigo de Deus. Mas você está sentindo. Por exemplo, irmãos, o seu coração lá no fundo está orgulhoso contra alguém. Você não quer perdoar, mas você se apoia de que aquela pessoa errou com você. Aí está aqui o que Deus quer de você. Perdoe. Mas você diz assim, não, aquela pessoa não merece perdão. E o meu coração não sente de perdoá-la. O que você vai escolher? Para que você tome a decisão correta, irmão, a primeira coisa importante é você usar a palavra de Deus. Aquilo que Deus acha, aquilo que Deus diz. Ela vai te mostrar o que é da tua alma e o que é do espírito. O que é da tua alma? Da tua alma é não querer perdoar. Da tua alma é o sentimento de mágoa em relação àquela pessoa. E a palavra de Deus vai te revelar, se você sobretudo regar isso com oração, a palavra de Deus vai te revelar o sentimento mais íntimo, mais profundo, que talvez você não esteja enxergando. E esse sentimento ali é orgulho, que está no seu coração, e por isso você não quer fazer aquilo que Deus quer. Aí sabe qual é a melhor decisão a tomar? Um dia, irmãos, eu decidi algo em minha vida. É claro que ninguém está livre de lutas, mas eu decidi assim, eu nunca vou fazer o que o meu coração diz. Todas as minhas decisões e escolhas vão ser aquilo que Deus acha. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração é enganoso, porque o coração não é confiável, ele é incorrigível. Aí há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é morte. Mas o caminho de Deus é perfeito. Se Deus diz para amar, vai ser sempre bom. Se Ele diz para perdoar, vai ser sempre bom. Se Ele diz honra teu pai e a tua mãe, vai ser sempre bom. Mas se eu resolvo seguir o que eu estou sentindo, o que a minha alma diz, o que meu coração quer, eu posso ficar tão triste, achar que aquilo não é justo, me sentir ferido, e escolho não fazer a vontade de Deus. Esse é um conselho que eu daria a todos vocês, irmãos. Não façam aquilo que vocês sentem, façam aquilo que Deus diz através da sua palavra. Amém? Então, o Senhor quer que o conheçamos, mas para isso precisamos separar alma e espírito. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, mais do que espada alguma, divide alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor abençoe vocês, amados, muita saudade. É isso que o Senhor colocou no meu coração esses dias para repartir com vocês. Não entendam isso como uma palavra para entreter vocês, mas eu gostaria muito que vocês refletissem nisso. O Evangelho envolve uma santificação interior de pensamentos e intenções. Nós deveríamos sempre refletir e arguir o nosso coração e a nossa consciência. Buscar através da palavra de Deus que nos faça separar alma e espírito e revele
as intenções e segredos do nosso coração, porque desejamos santificar não só o nosso corpo e as nossas ações, mas os nossos pensamentos e as nossas intenções para Deus. Não seja superficial, não seja superficial. Deus quer que você tenha uma santidade profunda, uma santidade que vai no mais íntimo do seu coração. Essa é a vontade do Senhor. Pense nisso, reflita, considere aquilo que eu estou falando para você. Eu queria, antes de darmos sequência, eu queria pedir que Henrique, em cima daquilo que foi falado, fizesse uma oração por todos nós. Senhor, quão boa, agradável e perfeita é a tua vontade em nossas vidas. Quão refrigeradora é a tua palavra dentro daquele que é enganoso e desesperadamente corrupto, o nosso coração. O nosso coração, ele fica confortado em saber que nesta manhã o Senhor nos exortou. O nosso coração também se alegra muito porque há esperança e nisto o Senhor também nos animou. De toda forma, aquilo que ficará para que reflitamos ao longo desses dias é que houve verdadeiramente edificação em nossos corações. E é certo que primeiro seremos os mais beneficiados com esta palavra que veio para separar a nossa alma do espírito. Essa palavra que veio para introduzir verdadeiramente e fielmente tudo aquilo que está na mente e no coração de Jesus. O nosso modelo, o nosso referencial, o nosso amigo presente, o nosso mestre, pai, pastor, consolador, o sol da justiça que brilha em nós. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que esta palavra, ela causará grandes coisas dentro de nós. Eu te peço que tenhamos, sim, Senhor, tempo para que reflitamos e refletir, Jesus, não só se em meu coração há uma intenção de não perdoar, mas também dentro dele a certeza de que feri alguém e preciso me reconciliar com alguém. Se o meu coração diz que não, como muito bem foi instruído por William, talvez ele esteja enganado. De forma que haja luz em nossas mentes, para que compreendamos com perfeita clareza tudo o que nos foi ensinado nesta manhã. Amém.